Eu sou o babaca por não banir o cachorro da minha esposa da nossa casa mesmo que meu filho tenha desenvolvido uma alergia repentina a ele? Tenho um filho do meu primeiro casamento, com quem tenho guarda compartilhada meio a meio. Alternamos as semanas. Minha atual esposa costumava trabalhar em outro estado e tem 2 filhas. Namorávamos à distância e eu havia semana sim, semana não, quando viajava a trabalho. Meu filho conheceu ela e as filhas muitas e muitas vezes, e nós levamos tudo com calma. Só nos casamos depois que as crianças estavam de acordo com isso. Minha esposa finalmente conseguiu um novo emprego aqui há 3 meses e compramos uma casa juntos na mesma cidade onde meu filho e eu moramos. As filhas dela ainda estão se adaptando à mudança e não estão muito felizes com isso. O problema agora é com minha ex, meu filho e o pastor alemão da minha esposa, que tem 6 anos. Meu filho já conheceu esse cachorro muitas vezes antes e nunca teve nenhum problema. Bom, depois que compramos a casa e minha esposa trouxe o cachorro definitivamente, houve um desastre. Lembre-se que meu filho já teve contato com esse cachorro várias vezes antes, sem nenhum problema conhecido, e não há histórico de alergias a cachorros. Mas agora parece que ele está tendo uma reação leve ao cachorro, de repente. São alguns sinais de vermelhidão ao redor dos olhos e nariz escorrendo. Um alergista confirmou a alergia. Minha ex surtou completamente, mais do que o normal, e se recusa a deixar meu filho vir para minha casa a menos que o cachorro seja removido. Ela também não aprova o uso de anti-histamínicos, mesmo se a reação estiver incomodando. Acabei gastando $40.000 para reformar o porão, criando um espaço de convivência totalmente separado para meu filho, sem contato com o cachorro. Também comprei diversos purificadores de ar, e passo aspirador e limpo tudo todos os dias enquanto ele está aqui. É exaustivo. Mas no momento em que ele reclama de uma possível reação, minha ex o leva de volta para a casa dela, mesmo sendo meu tempo de custódia. Agora parece que meu filho está ouvindo a mãe e fazendo ultimatos, dizendo que não virá mais para cá a menos que nos livremos do cachorro. Você pode entender por que isso é difícil para mim. Minha esposa e minhas enteadas são completamente apegadas ao cachorro. Minha esposa está arrasada e agora diz que se arrepende de termos comprado a casa juntos. Mas estamos presos a essa casa por um tempo por motivos financeiros. Realmente achei que o espaço separado seria um bom compromisso. É muito mais bonito que o resto da casa. E eu fico lá com ele o tempo todo. Estou tão cansado da minha ex tentando controlar minha vida, e me recuso a submeter minha esposa e minhas enteadas a algo tão traumático quanto abrir mão do cachorro. Minha ex me disse ontem que estou priorizando o cachorro em detrimento das necessidades do meu filho, e isso partiu meu coração. Isso não é o que estou fazendo. E está me matando saber que ele está ouvindo isso dela. Sou o babaca aqui? Meu filho tem 13 anos e não sei por quanto tempo mais vou conseguir obrigá-lo a vir morar comigo nos meus períodos de custódia. Comentários relevantes. O que no seu acordo de custódia torna aceitável que sua ex-esposa se recuse a deixar seu filho ir até você ou se recuse a permitir que ele tome anti-histamínico ou qualquer outro medicamento? O que ela parece esquecer é que ela não é mais sua esposa, e enquanto ela tem voz sobre o que acontece com o filho dela, ela não tem voz sobre o que acontece na sua casa. Desde que você esteja cuidando da segurança e bem-estar da criança, tipo, sei lá, gastar $40.000 construindo um espaço de convivência separado. Do jeito que está escrito, é necessário o consentimento de ambos os pais para decisões médicas. Minha ex também acredita em muitas teorias da conspiração nas quais meu filho agora também está começando a acreditar. Não é o babaca, eu acho. Parece que a alergia dele é bem leve e você foi além do esperado para lidar com isso, e ele tem 13 anos, não é mais uma criança pequena. Ele pode tomar remédio se tudo o que ele sente é um pouco de nariz escorrendo. Não é justo pedir que sua esposa se desfaça do cachorro por causa de alguns espirros. Porém, se a alergia dele for mais séria do que você está deixando transparecer, aí é mais problemático. De qualquer forma, sua ex está sendo uma babaca real. Ela não deveria se intrometer tanto assim, muito menos manipular a situação, exagerando para o seu filho e deixando ele bravo com você por causa disso. Você já tentou sentar com seu filho e conversar com ele diretamente? É uma alergia leve com certeza. Até o alergista falou isso. Mas minha ex está convencendo meu filho de que é pior do que realmente é, e os dois estão exagerando. Tentei conversar com ele várias vezes, mas quando a própria mãe dele me contradiz, ele obviamente fica confuso e acaba ficando do lado dela. Atualização, 5 de fevereiro de 2020, 9 meses depois. Essa situação está honestamente destruindo minha família. Meu filho, do meu primeiro casamento, tem agora 14 anos. Quando me casei com minha atual esposa, há pouco mais de um ano, tudo estava indo muito bem. Fizemos tudo do jeito certo e garantimos que as crianças estivessem felizes antes de nos casarmos. Depois do casamento, minha esposa se mudou para o meu estado, onde eu e meu filho moramos. Compramos uma casa juntos. Minha esposa e as filhas dela tinham uma pastora alemã de 6 anos. Meu filho já tinha conhecido esse cachorro várias vezes antes e nunca teve problemas.
Mas, depois que nos mudamos juntos, meu filho começou a ter reações leves ao cachorro. O médico disse que anti-histamínicos seriam uma solução simples, mas minha ex se recusou a permitir que ele tomasse. Como resultado, eu renovei completamente o nosso porão, a ponto de ficar melhor do que o resto da casa, só para que meu filho tivesse um espaço livre do cachorro. Gastei muito dinheiro fazendo isso. Mas isso não foi o suficiente, e meu filho, com minha ex nos bastidores, me deu um ultimato, ele ou o cachorro. Até esse ponto, já estávamos há meses enfrentando conflitos, e meu filho ia embora mais cedo sempre que sentia qualquer desconforto. Então, depois de conversar com minha esposa, tomamos a dolorosa decisão de deixar que outra pessoa adotasse o cachorro, porque não queríamos que meu filho sentisse que escolhemos um cachorro em vez dele. Minhas enteadas ficaram arrasadas, mas foram muito compreensivas. Meu filho voltou a me visitar conforme o cronograma da custódia e parecia que estava funcionando. Até o Natal, quando minha ex comprou um cachorro para a família dela. E meu filho agora está tomando anti-histamínicos livremente, sem nenhuma reclamação. Obviamente, isso não caiu nada bem com minha esposa e minhas enteadas. As crianças estão brigando o tempo todo com meu filho, que nem sequer demonstra arrependimento. Minha esposa está incrivelmente chateada e com raiva. E eu me sinto um idiota que caiu numa armadilha muito cruel. Conversei com meu filho sobre isso, mas ele evita totalmente o assunto. Minha ex tem sido grosseira e debochada com tudo isso. Minhas enteadas disseram que nunca vão perdoar meu filho, e eu só fico aqui, sem saber como consertar essa situação. Terapia familiar não é uma opção, porque minha ex é contra qualquer tipo de terapia. Estou juntando dinheiro para tentar mudar o acordo de custódia, porque minha ex está abusando de cláusulas que permitem a ela negar certos tratamentos médicos com os quais ela não concorda. Também estou me sentindo muito traído pelo meu filho. Sei que ele está preso no meio dessa situação, mas a postura dele desde então tem sido extremamente decepcionante. Comentários relevantes. Esse garoto precisa de terapia. Terapia familiar pode ser boa para metade da família que tem acesso, pelo menos por enquanto, para que possam processar melhor essa perda. Sinto muito, aliás. O pastor alemão dos meus pais é meu melhor amigo, e sou alérgico a ela, então isso está mexendo bastante comigo. Ele está sendo ardiloso, está com dor, e me preocupa o fato de a mãe talvez estar recusando terapia de propósito porque está envenenando, manipulando o filho contra você, e um terapeuta perceberia isso. Meu filho, com minha ex nos bastidores, me deu ultimato, ou ele ou o cachorro. Ela sabia que se ele pedisse, a escolha seria mais difícil para você. Meu filho indo embora mais cedo sempre que sentia algum desconforto. Ele sabe que você não quer que ele vá embora, então você evita fazer com que ele se sinta desconfortável, o que na prática te treina para ser um capacho. Você já falou diretamente com seu filho sobre isso? Ele precisa entender a gravidade do que suas ações causaram, então por favor, não minimize os sentimentos seus ou da sua família ao falar com ele. Ele precisa compreender as consequências do que fez, e se ele não puder, não quiser, não se importar. Só me resta torcer muito para que a mudança na custódia dê certo e você possa colocá-lo em terapia. Já conversei com ele várias vezes. E ele sabe o quanto foi devastador para minha esposa e minhas enteadas ter que abrir mão do cachorro. Estou extremamente decepcionado com o quão sem remorso ele está. E não faço ideia de como reunir essa família novamente. Eu sei que minha ex está claramente manipulando ele. Mas poxa, ele deveria ter um pouco de empatia, por conta própria. E eu não faço ideia de como reunir essa família novamente. Você não vai conseguir. E precisa buscar terapia para aceitar que sua incapacidade de fazer isso não é culpa sua. É da sua ex-esposa, e em menor grau, do seu filho. Ele já tem idade suficiente para ter responsabilidade sobre suas ações. Não faça a coisa errada só porque está correndo atrás de um sonho impossível de reunião de conto de fadas. Faça o certo pelas suas filhas. Faça o certo pelo seu filho, fazendo com que ele enfrente as consequências reais de uma atitude verdadeiramente cruel. Se ele ficar bravo com você, bom, às vezes isso também faz parte de ser um bom pai. Eu nem sei que tipo de consequência posso dar. A própria mãe está aparentemente orquestrando tudo. Ele não é um garoto mal comportado. Foi só essa situação. Mas essa uma situação se tornou um problemão. Não sei, sinto que não consigo acertar em nada. Atualização 2, 20 de abril de 2020, 2 meses após o último post. Então, eu decidi ser estúpido e mesquinho e iniciei um processo legal para obter a custódia total, usando como justificativo o fato de minha ex ter comprado um cachorro. Disse que não queria meu filho tomando medicamentos tóxicos, como ela estava dando, mas, sinceramente, eu só queria vingança. Em resposta, minha ex também doou o cachorro dela. Um mês atrás, meu filho saiu da casa da minha ex e foi morar com meus pais. Disse que não iria mais viver nem comigo nem com a mãe. Fui até lá, muito irritado, achando que isso era mais uma jogada dele influenciada pela minha ex. Mas em vez disso, me sentei e assisti ele chorar, dizendo que agora todos nas duas casas o odiavam e que ele estava sendo intimidado.
E ele incluiu a mim e a minha ex como os que estavam o intimidando. Foi como levar um tiro no peito. Percebi que fiz exatamente o que acusava minha ex de fazer, usar nosso filho como peão no nosso conflito. Quando foi que me tornei essa pessoa nojenta? Como deixei isso acontecer? Como deixei de ser um pai decente? O rosto dele estava cheio de dor e tristeza. Ele já vinha sendo maltratado na minha casa pelas minhas enteadas, e de alguma forma, consegui fazer com que os filhos da minha ex também não gostassem dele. Aquilo que interpretei como falta de remorso era, na verdade, ele criando barreiras, porque estava se sentindo atacado. Sinto vergonha de mim mesmo. Meu pai me disse, na semana passada, que estava muito decepcionado com minhas ações. Sentei no carro e chorei. Também estou decepcionado comigo mesmo. Agendei uma sessão de mediação com minha ex, e ela realmente participou. Ela também parecia cheia de arrependimento. Chegamos a um acordo, parar de fuder com a felicidade do nosso filho só porque somos dois idiotas. Mas não sei se ainda podemos consertar a situação com nosso filho. Ele cortou contato completamente comigo e com minha ex. E eu nem posso culpá-lo por isso. Só precisava desabafar. Não consigo dormir há dias. Tentei ligar para meu filho de novo hoje. Dessa vez ele atendeu. Ele me disse que me odeia. E ouvir seu filho dizer que te odeia, e realmente sentir isso, é a pior sensação do mundo.